A criação, Gênesis 1, versos do 9 ao 13. A obra do terceiro dia é narrada nesses versículos sobre a formação do mar e da terra seca e da formação da terra frutífera. Até esse ponto, o poder do Criador foi exercido e empregado na parte superior do mundo visível. A luz do céu foi acesa e o firmamento do céu foi fixado. Mas agora ele desce para o seu mundo inferior, a terra que foi criada para os filhos dos homens, criado tanto para a sua habitação como para a sua manutenção. E aqui temos um relato da preparação dela para ambos os propósitos, e da edificação de sua casa, e da colocação da sua mesa. Observe como a terra foi preparada para ser uma habitação para o homem, juntando as águas e fazendo surgir a terra seca. Desse modo, em vez da confusão que havia no verso 2, quando a terra e a água estavam misturadas em uma única grande massa, eis agora que há a ordem, tornando-as útil por esta separação. Deus disse que assim seja, e assim foi, dito e feito. As águas que haviam coberto a terra receberam a ordem de recuar e se juntar em um único lugar, ou seja, naqueles espaços que eram adequados e foram designados para sua recepção e repouso. As águas estão afastadas, então recolhidas e então alojadas em seu lugar próprio. Ele chamou mares, embora eles sejam muitos, em regiões distantes e banhando várias praias, seja na superfície ou no subterrâneo. Há uma comunicação entre um e outros, e assim são um só, e o receptáculo comum das águas, para o qual todos os rios fluem. Eclesiastes, capítulo 1, verso 7. As águas e os mares, frequentemente nas Escrituras, significam dificuldades e aflições. Salmos 42, verso 7. Salmo 69, versos 2, 14 e 15. O próprio povo de Deus não está isento dessas coisas no mundo, mas o seu conforto é que elas são apenas águas que estão debaixo do céu. Não há estas coisas no céu. E que todas elas estão no lugar que Deus designou, e assim elas devem ficar dentro dos limites que o Senhor estabeleceu para elas, como as águas foram reunidas no princípio, e como elas ainda permanecem limitadas pelo mesmo poder que as confinou em primeiro lugar. Elas são descritas de um modo elegante. Salmo 104, versos 6 ao 9, e são ali mencionadas como um motivo de louvor. Aqueles que descem ao mar em navios deveriam reconhecer diariamente a sabedoria, o poder e a bondade do Criador, ao fazer as grandes águas úteis para o homem, para o comércio. E aqueles que permanecem em casa devem se considerar devedores, aqueles que mantêm o mar com bloqueio e portas no lugar decretado, e segura suas ondas orgulhosas. Jó 38, 10 e 11. A terra seca surgiu e emergiu das águas, e foi chamada terra, entregue aos filhos dos homens. Alguns entendem que parece que a terra já existia antes, mas não tinha utilidade porque estava submersa. Assim, muitos dos dons de Deus são recebidos em vão, porque estão enterrados. Faça-os aparecer, e eles se tornarão úteis. Nós que até hoje desfrutamos o benefício da terra seca, embora desde que foi inundada uma vez e então seca outra vez, devemos nos considerar inquilinos e dependentes de Deus, pois as suas mãos formaram a terra seca. Salmo 95, 5 e Jonas 1, verso 9. Como a terra foi suprida e adequada para a manutenção e sustento do homem. Verso 11 e 12. Uma provisão presente foi feita agora
pelos produtos imediatos da terra, que em obediência à ordem de Deus foram feitos no mesmo instante em que se tornou frutífera e gerou erva para o gado e para servir ao homem. Uma provisão foi feita igualmente para o tempo futuro, pela perpetuação de diversos tipos de vegetais, que são numerosos, variados e todos curiosos, e cada um tendo a sua semente em si, conforme o seu tipo. Durante a continuidade do homem sobre a terra, os alimentos devem ser retirados da terra para o seu uso e benefício. Senhor, o que é o homem para que assim seja visitado e considerado com tal cuidado e feita tal provisão para o sustento e a preservação daquelas vidas culpadas e ofensivas que sem dúvida perderam os seus direitos. Observe aqui que não é só a terra que é do Senhor, mas também a sua plenitude, e que Ele é o próprio proprietário de direito e o distribuidor soberano, não só disso, mas de tudo o que a compõe. A terra era vazia, verso 2, mas agora, pelo poder da palavra, tornou-se repleta das riquezas de Deus, e elas são suas, seu grão e o seu mosto, sua lã e o seu linho. Oséias 2:9. Embora o uso de tudo isso nos seja permitido, a propriedade permanece sendo dele, e tudo dele deve ser usado para o seu serviço e honra. Que a providência comum é uma criação contínua, e nela o nosso Pai trabalha até agora. A terra ainda permanece sobre a eficácia da sua ordem para gerar a erva do campo e os seus produtos anuais, e embora de acordo com o curso comum da natureza, estes não sejam milagres regulares, são, porém, casos constantes do poder incansável e da bondade incessante do grande Criador e Senhor do mundo, que, embora Deus regularmente faça uso da instrumentalidade de causa secundária de acordo com a natureza delas, Ele não precisa delas, nem está preso a elas, porque embora os frutos preciosos da terra sejam geralmente produzidos pela influência do sol e da lua, Deuteronômio 33:14, aqui encontramos a terra possuindo uma grande abundância de frutos, provavelmente frutos maduros, antes que o sol e a lua fossem criados, que é bom para provermos as coisas necessárias antes de termos a oportunidade de usá-las. Antes que os animais e os homens fossem feitos, havia aqui a erva do campo, preparado para eles. Deus assim lidou com o homem de forma sábia e bondosa, que o homem não seja, portanto, tolo e insensato consigo mesmo, que Deus deve ter a glória de todo o benefício que recebemos dos produtos da terra, seja como alimento ou remédio. É Ele que ouve os céus quando eles ouvem a terra. Oséias 2:21 e 22. E se tivermos, através da graça, o interesse naquele que é a fonte, poderemos nos alegrar nele quando as correntes se secarem e a figueira não florescer.